Eu vou situar dentro do panorama geral, dentro das pesquisas que eu venho fazendo também. Eu passei pelo Sebrae durante um tempo, Sebrae Minas, e um dos dados que me chama muita atenção quando a gente vai olhar das dificuldades principais da mulher é o acesso ao crédito. Então, eu estou dizendo isso porque já trazendo como solução o que o próprio consulado traz de possibilidade, né? Não somente ter o acesso financeiro de emancipação, mas também de possibilitar com que essas mulheres elas possam ter acesso a essa emancipação de fato, né? Se você for olhar em questão de dados, só 14% das mulheres conseguem financiamento no Brasil, são dados do Sebrae. Isso aí é muito relevante quando a gente olha sobre o outro aspecto, que é o aspecto da equidade de gênero, que a gente está aí trabalhando com essas metas ousadas para conseguir mesmo fazer com que a gente mude esse cenário. Um outro ponto que é um dos pontos para mim que são os pilares que eu trabalho muito, que é sobrecarga do trabalho doméstico. Então a mulher ela cumpre muitas funções. Então para dedicar exclusivamente ao trabalho, ao empreendedorismo, ao desenvolvimento é muito complexo, né? Se a gente for olhar, a mulher ela trabalha em média 18 horas semanais em atividades domésticas, enquanto os homens, em questão de dados estatísticos, dedicam 10 horas. Então, você vê que há uma disparidade em questão nessa relação e há uma dificuldade de poder dedicar, tem menos tempo, menos energia para se dedicar ao negócio. Então, isso acaba trazendo essas múltiplas responsabilidades que dificulta a mulher ter aquela dedicação, aquele foco, aquele olhar pragmático, né? Vamos dizer assim. Outro ponto, principalmente olhando nesse processo que eu trago aqui, né, no meu cenário das imigrantes, é a falta de rede de apoio. E é muito complexo a mulher ter que assumir e principalmente não ter um mentor, uma mentora que consiga traçar, guiar os passos, né, de quem já caminhou, quem pode ali apoiar. Então eu vejo isso como uma dificuldade. Mais ou menos 35% das mulheres dentro do cenário global, ela tem rede de apoio. Então é um percentual que exclui muitas mulheres na capacidade de poder expandir, de trabalhar suas conexões e também de encontrar investidores, desenvolver um planejamento. Um dado importante no quadro geral do empreendedorismo, que nós temos hoje esse empreendedorismo que é por necessidade, que enquadra muito, a maior parte das mulheres, elas desenvolvem o empreendedorismo por necessidade, enquanto os homens têm um foco no empreendedorismo por oportunidade. Então, as mulheres que desenvolvem o empreendedorismo por necessidade, porque precisa ser mantenedora, porque precisa se reinventar na transição de uma carreira que seja, ela tem muita dificuldade de fazer planejamento estratégico, que é o olhar prático, técnico, né? E eu vejo aí que o Instituto, no Consulado da Mulher, trabalha muito nesse olhar da capacitação técnica, que é extremamente importante. Ao mesmo tempo que a mulher precisa desse planejamento estratégico, vem todas essas relações psicológicas, né? E essa questão de você olhar para o socioemocional. Incrível, estou assim admirada com o método e as frentes que o Consulado da Mulher, de fato, já vem trazendo essas soluções. O outro ponto também que a gente ainda tem, que as mulheres elas sofrem esses preconceitos do estereótipo de gênero, e a gente trabalha aí dentro dessa questão da diversidade, como liderar, especialmente quando a gente vê quem tem privilégio, quem não tem. Então, as mulheres ainda têm essa diversidade dentro do próprio grupo de mulheres, né? A subvalorização. Então, esse é um olhar também da necessidade da inclusão da mulher em todos os seus estereótipos. Então, há uma dificuldade ainda, isso é uma questão que, se a gente for olhar no recorte social, cabe para todo mundo, mas quando a gente fala no núcleo de mulheres, ainda existe esse estereótipo, essa necessidade de trazer mais inclusão com foco no estereótipo. Outro ponto importante também, que é o desenvolvimento com foco em capacitação empresarial, que é a postura, o olhar mesmo mais voltado para o pragmatismo do negócio, não só da capacitação técnica, mas de comportamento, que está ligado ao socioemocional. Então, se a gente for olhar sobre todos esses aspectos, a mulher ela precisa de um desenvolvimento, como eu disse, do Empreenda em Si, né, que é meu foco, de dentro para fora, para reconhecer, antes de tudo, o seu próprio valor. Então, tem muitas camadas a ser trabalhadas
e ela precisa ser trabalhada totalmente em conjunto com essas dificuldades. Existem muitas outras barreiras, como barreira tecnológica também, que é um outro ponto que eu sempre falo, que quando a mulher começa a empreender, ela entra em... Eu falo dentro das minhas mentorias, às vezes elas entram em colapso quando encontram com aquele oceano de coisas que elas vão ter que olhar, e a gente precisa, na solução, trabalhar nas caixinhas. É um passo de cada vez. Então tem que ter todo esse olhar de futuro, a visão, mas ao mesmo tempo a presença, né, nesse momento de transição, com muita informação que nós estamos. Então, para mim, o principal foco, se eu for fazer uma síntese disso tudo, é o desafio psicológico, é o desafio da autoconfiança, de acreditar em si, é empreender em si para conseguirmos, de fato, empreender fora. E, por último, as políticas, né, que são ainda insuficientes, não estou falando só exclusivamente no Brasil, aqui também nos Estados Unidos a gente vê a falta de incentivo de política, embora a gente já tenha avançado muito, né? Então, eu vejo que se a gente for fazer todos esses recortes, a mulher, ela tem necessariamente... eu falo que a mulher, ela passa mais perrengue em todos os sentidos. E, para empreender, eu acho que o homem já está lá na frente, e essa é a realidade, né? Então, são todas essas dificuldades, mas a gente vai superando como? Com muita força de vontade que a mulher tem, que é uma questão nata de resiliência. Aí, se a gente for olhar as características, as competências natas da mulher, eu acho que supera tudo. Só da gente conseguir parir, ser mãe, cuidar de uma casa, empreende qualquer coisa na vida, né? Daniele, não contavam com a nossa astúcia, né? Eu fico brincando isso com o pessoal, porque assim, não fui mãe até os 40 anos e minha vida sempre foi uma loucura. E aí as pessoas chegavam em mim e falavam assim, nossa, mas como você dá conta? Eu falava, gente, fácil, eu não sou mãe. Eu brincava, né, com isso. Aí agora eu tenho certeza absoluta que minha frase fluía super bem. E Dani, você falou algo que ficou aqui na minha cabeça. Mulheres empreendem por necessidade e homens por oportunidade. Essa frase é a coisa mais real que existe. Está intrínseco ao homem a jornada do empreendedorismo e até arriscar algumas situações. Já para a mulher, não, poxa, mas você está tão segura no trabalho, nossa, mas você vai mudar. São tantas indagações que vêm para a gente, que aqui a gente pode falar, e para você que está nos assistindo também, a gente pode trocar isso, fora a questão de cuidar da gente. Porque, além do que nós vamos para o empreendedorismo, nós vamos cuidar da casa, nós vamos cuidar do filho, cuidar do marido cuidar da gente, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Essa saúde, ela inclui tudo, saúde financeira, saúde física, saúde espiritual. Precisamos falar sobre espiritualidade no empreendedorismo sempre, sempre. Então, assim, muito legal, é fantástico. Esse painel aqui não é só para mulher. É isso que uma das coisas que eu defendo sempre no empreendedorismo. Não fale de empreendedorismo feminino para a mulher, porque ela já sabe. Ela já sabe. Ela está lá. Fale para as novas e jovens homens, e fale para os homens, porque são eles que precisam entender que a gente caminha lado a lado. E, Daniele, eu vou passar para você 2 minutinhos para consideração em cima disso e também as suas considerações finais, por gentileza. Esse é um assunto, gente, que nunca vai acabar, é a beleza de tudo, mas que a gente precisa prosseguir conversando, entrevistando e trazendo, tá bom? Por favor, Daniele. Eu vou fazer só assim, uma conclusão para mim, e percebendo todo o trabalho, tudo que a Adriana falou, é sobre a gente não... todos os olhares, todo mundo que está assistindo esse painel aqui, entender que esse papel da mulher, ele é tão fundamental, da gente também ter todo esse cuidado, esse olhar, ele é fundamental para o desenvolvimento do planeta, né? A gente está falando aqui do Festival dos ODS, é o que a Adriana falou. Se a gente está focando lá no ODS 5, a gente está, de uma certa forma, olhando para todos os ODSs. Ela trouxe esse painel aí falando um pouquinho da desigualdade, falando sobre até questão do clima, né? Hoje a gente está aí acontecendo o COP, está acontecendo aqui aí no Brasil. A gente sabe que a mulher tem esse papel fundamental. Não é à toa que nesse período de transição, você falou, Juliana, sobre espiritualidade, eu trago dentro do meu livro, eu trago um recorte só sobre espiritualidade, porque antes era um paradigma falar sobre isso. Hoje já não é. Eu fiz o lançamento do meu livro, eu fiz na Federação das Indústrias de Minas Gerais para falar com os industriais, e eu trouxe a pauta da espiritualidade, do papel da mulher, porque antes a gente não podia falar, mas depois da pandemia não há quem não fale disso. E não dá mais para a gente chegar em qualquer indústria, qualquer papel que a gente pode falar, isso é um núcleo duro, eu não posso falar de espiritualidade. Isso é uma matriz da mulher que traz
a sua espiritualidade para o negócio. Então, hoje é um momento da gente falar disso sim, porque é uma extensão, é um pilar de quem nós somos. Então, a mulher, ela vem com essa sensibilidade, não só emocional, mas a sua capacidade de contribuição, de sentido de vida, né? Da gente olhar para esse conceito do sentido da vida, de trazer para a nossa trajetória que o planeta está nas mãos, nesse momento, da liderança feminina. E quando a gente fala de planeta, a gente está falando de um lugar que, por mais que a gente fique muito no pensamento pragmático, eu que fui executiva a vida toda, a gente não fala dessas coisas em ambientes de trabalho, mas agora chegou o momento da necessidade. Porque a gente sabe que as metas aí, a Agenda 2030, a gente está chegando com menos da metade da meta alcançada. Então, a gente tem que olhar para acelerar o processo, é o cuidado do feminino, é a mulher, é a espiritualidade, sim, e a gente precisa levar isso para os lugares onde era lacrado, a gente não podia falar. Então, o papel da responsabilidade social das indústrias, e eu, assim, estou muito admirada com o trabalho, tá, assim, do Consulado da Mulher, que já está fazendo isso há mais de 20 anos. Quem dera todas as indústrias tivessem esse olhar. E é sobre isso, eu quero deixar essa contribuição, não, eu estou falando assim de coração, muito feliz de estar aqui nesse momento, 2024, participando do Festival dos ODS, tendo a oportunidade de falar de empreenda em si para empreender fora, com o acolhimento do consulado e falando de algo que antes a gente não podia falar. A mulher tem um papel principal e ela traz a espiritualidade para dentro dos negócios. E a gente precisa maravilhoso. Maravilhoso. E ainda, né, Daniele, a gente precisa falar do empreendedorismo materno. Não tem como. Ela ainda é uma puxadinha no empreendedorismo feminino, porque se trata... A Adriana trouxe aqui algo que, inclusive, nas campanhas de prefeito que nós passamos, eu até busquei isso nos planos para saber se tinha isso, sobre creche para crianças e creche para idosos, porque não se fala sobre envelhecimento. Nós não falamos, graças a Deus vamos envelhecer porque estamos vivos, né? Só envelhece quem está vivo, senão a gente já partiu. E a gente não fala de creche para idosos. E quem precisa cuidar de um pai, de uma mãe, te joga fora? É isso? Tchau, olha, muito obrigada por você. Existe isso. E crianças deficientes, entendeu? Então a gente precisa falar sobre essa outra puxadinha. Que bom que vocês estão à frente disso, que bom que vocês estão pensando sobre isso. Encontrar pessoas que têm o mesmo objetivo, eu acho que também é do ISD, né? Eu amei estar com vocês. Muito obrigada, Daniele. Muito obrigada, Adriane, por todo o conteúdo que vocês têm, por essa espiritualidade que vocês passaram hoje. E para você aí que nos assistiu, muito obrigada por compartilhar esse momento. Fique com a gente. Tem muito Festival DS ocorrendo, tem muito painel ainda. Vai ser uma honra estar com vocês. Até mais, gente. Obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada. Beijo.